E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo HB20 Sedan, esse aqui na versão Platinum Plus, que é a mais completa, com motor 1.0 turbo, câmbio automático, interior na cor creme, com bancos de couro e tudo que tem direito para um sedã compacto. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. Ano passado o HB20 sofreu uma restilização, tanto lá na versão hatch, que inclusive também tem vídeo aqui no canal, quanto aqui no sedã, e trocou aquela dianteira polêmica por uma bem mais bonita, que agora tem esse DRL em LED, porém infelizmente ainda com faróis com projetores halógenos. A seta fica aqui no para-choque e um farol de neblina aqui embaixo. A grade nessa versão Platinum Plus ela é diferenciada, tem esse desenho bem bonito aqui num preto brilhante, que é o logo da Hyundai bem grandão, e não tem sensor de estacionamento na dianteira, mesmo sendo uma versão bem completa. O capô também ele vem e desce assim bem baixinho, eu acho bem bonito o design, ficou realmente bem agradável. As rodas são exclusivas aqui na versão sedã, então são rodas de 16 polegadas com pneu 195/55, com desenho diamantado e que na minha opinião é bem bonito. Aqui no lateral permanece a mesma coisa desde a primeira restilização do HB20, quando ainda era o frente de bagre. Aqui tem bastante cromado, então tanto aqui nos frisos da janela quanto nas maçanetas a gente tem cromado. A maçaneta do lado de lá tem um botão da chave presencial, nesse caso aqui não tem do lado do passageiro. Então se você quiser vir daqui para abrir o carro, você vai ter que realmente usar a chave, não tem como usar o botãozinho ou no caso colocar a mão na maçaneta para se trancar o carro. Mas com a chave você consegue, por exemplo, abrir os vidros todos, basta manter pressionado aqui o botão de trancar e se você trancar o carro, ele automaticamente destranca os vidros. E a chave, ela de fato é presencial, que se você se afasta ou chega perto do carro, ele já tranca ou destranca o carro. Aqui pela chave você consegue também abrir o porta-malas ou fazer a partida remota do motor do carro. Bom, então, além do detalhezinho cromado aqui embaixo, o resto é bem padrão. Então, por exemplo, não tem um teto solar, aqui é um preto fosco, inclusive é adesivado, não é um plástico igual alguns outros modelos fazem, aqui é um adesivo. E daqui para trás a gente também tem aqui na traseira o design novo, que eu já vou mostrar melhor para vocês quando a gente chega lá atrás. Ele também tem aqui o assistente de ponto cego e também o repetidor aqui no retrovisor, a gente vê isso melhor quando estiver lá dentro. Mas um dos principais atributos do carro é a motorização, que é o famoso motor 1.0 turbo, que rende até 120 cavalos e 17,5 kg de torque, fazendo esse carro aqui ir de 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos. Eu nunca acho de primeira, achei. Vocês sempre descobrem junto comigo, tá? Porque eu não olho o buraquinho, deixa eu olhar o buraquinho, fica esquisito, né? Eu não olho aqui antes de começar a gravar, eu abro o capô junto no vídeo, realmente no ao vivo mesmo, não é ao vivo porque o vídeo é gravado, mas enfim, tudo desenrolado na hora. Então, ó, não tem manta acústica, faz falta, na varetinha. Eu gosto do motor porque ele rende bem, ele anda bem, tem boas retomadas, tem um bom consumo, a gente vai falar disso melhor quando eu te mostrar ali no computador de bordo. Então no geral ele é bom. Mas, assim como eu comentei nos outros vídeos com esse motor aqui, vou ter que comentar aqui de novo, que fica pela parte do ruído e também da vibração que o motor passa. Todo motor 3 cilindros tem mais vibração e ele passa mais ruído, mas aqui no caso do HB20 eu acho que isso poderia ser um pouco melhorado. No Creta a gente sente isso um pouco menos, mas ainda sente também. Considerando que essa aqui é a versão mais completa do carro e custa bem caro, aproximadamente 120 mil reais, os preços atualizados estão aqui na descrição. Eu acho que para quem está querendo já gastar essa grana não está tão afim assim de sentir o carro tão trêmulo igual esse carro aqui ele é. Incomoda? Não incomoda, mas já compre sabendo disso, né? Que é um motor 3 cilindros que vai ter uma vibração um pouquinho maior do que outros carros, ou com motor aspirado, como por exemplo o City ou Versa, ou um pouco mais ásperos ainda do que, por exemplo, um Onix. Enfim, é um carro que tem um desempenho bacana, faz um consumo legal também.
por mais que tenha esse detalhe. Eu não acho que esse é um detalhe que faça você mudar de ideia, deixar de comprar o carro, mas vai de cada um, né? Se você se importar com isso, a gente tem outras opções, mas eu olharia com carinho esse carro aqui, porque por mais que ele seja caro, quando a gente compara com os outros concorrentes em versões top de linha, esse carro aqui oferece um baita custo-benefício. Ele é bem espaçoso, ele também tem um pacote de equipamentos excelente e também, lógico, a gente vai falar disso tudo ao longo do vídeo. Agora eu quero te mostrar um pouquinho lá da traseira, vem comigo. E já aqui na traseira do novo HB20 Sedan, a gente também tem um design completamente novo, com essas lanternas que se juntam aqui com esse pedaço todo em LED, que fica bem bonito. Aqui sim, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, tudo que tem direito. E, infelizmente, aqui o resto, além da luz de freio e a luz de posição, tudo é halógeno. O porta-malas tem um bom espaço também. São 475 litros de capacidade. Os bancos são bipartidos, eles rebatem. Aqui embaixo tem o step, que infelizmente é daquele tipo temporário. Aqui ele tem um encaixe, para não ficar dançando aqui dentro do porta-mala o tampão. Infelizmente aqui o macaco fica nessa bolsinha aqui com um velcro grudado aqui em alguma parte, não fica ali embaixo. Na verdade você até pode colocar aqui embaixo, assim, ó, mas aí talvez faça barulho. Vou deixar um pouquinho assim e depois a gente comenta se fez barulho ou não. Mas tem alguns espaços aqui na lateral também. Aqui a alça é do tipo mais tradicional, daquele pescoço de ganso. Inclusive o acabamento aqui dentro não é envernizado como lá fora. E a gente tem só uma iluminação halógena. Não tem tomada 12 volts, nem nada, mas é um volante, ó. É um porta-malas bem acabado e também bem espaçoso. E já aqui por dentro do novo HB20 Sedan, a gente tem um espaço considerável, ó. Tem aqui uns 2 palmos da minha perna para o banco da frente, lembrando que o banco da frente está ajustado para mim, eu tenho 1,78 m de altura e o espaço aqui é este. O espaço aqui para a cabeça é razoável, né? Dá uma encostadinha aqui no meu cabelo se eu ficar muito para trás. E pessoas maiores do que eu talvez sofrerão um pouco, isso porque o teto aqui ele é mais baixo, né? Como é um sedã, mas nada que incomode. Aqui também tem bastante peça em couro costurado. Eu gosto muito dessa cor creme aqui do interior do carro, me agrada bastante, dá um ar de sofisticação maior. Aqui é tudo plástico, né? Então plástico rígido, mas a porta ela não é preta, ela tem uma textura acinzentada. Textura não, né? Uma coloração acinzentada. Aqui sim é preto, dá pra ver bem aqui a diferença de tons. Então vidro elétrico com toque. Aqui tem um espacinho, né, para colocar um copo, coisa do tipo. Aqui eu acho meio mancada não ter nenhuma saída de ar-condicionado traseira, porém tem pelo menos aqui uma tomadinha USB. O bolsão de revistas também só de um lado, teve aí esse corte de custos. Aqui não tem apoio de braço nem porta-copos, acho que também poderia ter, mas tem aqui os 3 apoios de cabeça, que é do tipo retrátil, né? Não é aquele fixo, pelo menos. Também tem iluminação e alça PQP aqui para todo mundo, também com porta-cabides deste lado. Bom, lá na frente poucas coisas mudaram em relação à geração não, né, o anterior à restilização, né? A porta aqui é a mesma coisa, então você vê que lá atrás esse pedaço aqui é em preto, aqui não, aqui também é cinza. Eu acho que aqui talvez poderia ser preto, ficaria mais bonito. Aqui também mais couro, onde você apoia o braço, couro costurado, tem bastante coisa interessante. Aqui dá para rebater os retrovisores, tem aqui a função do retrovisor elétrico, os 4 vidros elétricos também todos um toque, e aqui para você bloquear os vidros dos passageiros. Aqui o botão para você desligar o Start Stop, aqui para desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui em volta da saída de ar-condicionado é em black piano, bem bonito. Ali embaixo onde você abre o capô. O volante ele tem regulagem de altura e profundidade. O carro também conta com farol automático e também conta aqui com os ajustes do limpador de para-brisa, que também tem a função automática. Aqui tem alguns modos no volante. Eu quero destacar esse botão aqui que eu acho bem interessante, é como se fosse um botão coringa. Você configura entre as opções que você tem lá qual a função você deseja que ele tenha. Então
é um botão que não vem presetado, né, igual aos outros. Ele vem disponível para você escolher qual função você quer que ele tenha. Isso é bem interessante. Então aqui botão de volume para você mudar a música, para você mudar o modo, Bluetooth, rádio, enfim, que é o assistente celular, ligar, atender ou não atender ligações. E aqui fica a parte do piloto automático e aqui do controle de cruzeiro, que inclusive tem aqui os assistentes de permanência em faixa. Ele, inclusive, funciona muito bem, ele dirige bonitinho no meio da faixa, é bem interessante. O volante também, se vocês conseguiram reparar, ele tem uma coloração acinzentada, que na minha opinião é um pouco antiga. Aqui tem um Black Piano, mas tem uma carinha de Tucson, isso aqui, um Tucson meio 2008, assim, tem um jeitinho aqui por dentro. Eu acho que se o volante fosse preto ficaria mais legal, ou se fosse mais claro ainda igual dos bancos, mas aí é uma coisa realmente de carro de luxo, né? Ia ficar um pouco esquisito nesse aqui. Aqui, uma das novidades é esse painelzinho digital, entre aspas, né? Porque na verdade é como se fosse uma calculadora, né? São números de calculadora, já são números presetados ali e eles não têm configurações. Você não consegue mudar a tela além disso, eles só vão ter esses mostradores e pronto. O que você consegue mudar é nessa telinha aqui do meio, né? Então vocês estão vendo aí minhas médias, a informação acumulada 10,7 km por litro em 147 km rodados, desde de abastecimento 10,3, 150 km rodados. Lembrando que o carro está abastecido no etanol, bem econômico, né? Então aqui a gente tem algumas outras configurações, né? Tem diversas configurações. Tem aqui o ajuste não, né? O monitoramento da pressão dos pneus. E além disso também tem aqui a parte que mostra os controles de condução do carro. Interessante, né? Aqui o mostrador do combustível, ali o mostrador da temperatura, e ele é basicamente isso, é bem simples. A única coisa que você consegue mudar aqui é escolher a cor desse azul aqui em volta. Você pode deixar ele um azul mais escuro ou vermelho, só isso que muda. O carro também não tem modos de condução, não tem modo Eco, modo Sport, nada do tipo. Ele tem as aletas aqui, né? Tem uns pedal shifters, isso já é interessante, mas não tem nada muito além disso. Então o painel aqui é todo em plástico, como eu já disse também, ele tem essa cor acinzentada, até nesse pedaço aqui que talvez poderia diferenciar para um preto. Enfim, não faz muita diferença, mas está aí um detalhe. Aqui o botão de volume, botão para você passar as músicas e alguns botões físicos aqui do controle do sistema de multimídia, que é bom, funciona bem, tem Android Auto, Apple CarPlay sem fio, tem aqui modo VAR, tem diversas configurações, aqui alguns ajustes, por exemplo, como som, exibição, aqui você consegue até ajustar aqui um filtro de luz, por exemplo, você quer que a luz fique mais quente, mais azul, protetor de tela, diversas coisas. É um multimídia bem competente, funciona bem, também ele é rápido, eu gosto de como funciona. E aqui também tem um botão desse que você configura, aqui ó. Não, aqui está dizendo que o veículo está indisponível quando o veículo está estacionado, então provavelmente esse botão é para alguma coisa, configuraram para alguma coisa que seja mais útil quando o carro esteja andando. Você consegue configurar isso também. Aqui Black Piano, bem bonito. Aqui mudaram também, né, o layout. Agora ele é de fato digital. Tem aqui a função do ar-condicionado, função alto em 3 níveis, né, então você escolhe. Você quer muito vento na cara, mais ou menos, ou pouco. Bem fácil, intuitivo de usar, recirculador, quase que errei. Aqui também o desembaçador traseiro, aqui o modo, né, para onde você quer que o ar saia, e aqui o desembaçador dianteiro. Bem legal. Aqui ele tem um carregador por indução que fica escondidinho, bem onde está minha mão aqui, você nem enxerga direito, mas tem um carregador por indução. Também tem um bom espaço aqui para você colocar seu celular, algumas outras coisas, caso você não queira colocar o celular aqui. Também 2 saídas USB, um do tipo A, tipo C, e aqui também uma saída 12 volts, que é uma manopla de câmbio com couro, cromadinho, Black Piano, aqui também bastante Black Piano, bem bonito, né? Também tem funções manuais pela própria alavanca. Aqui também tem 2 porta-copos, um menor e um maior, que encaixa perfeitamente uma garrafinha de água. Esse aqui fica sobrando, ó. Então é bom ter 2 tamanhos diferentes. Aqui tem esse apoio de braço que corre no trilho e você também consegue abrir ele e descobrir aqui um espacinho interessante, cabe bastante coisa até. E aqui é bem macio também, isso aqui ele é bem emborrachado e é na cor dos bancos, que eu acho show de bola, acho muito bonito.
E além de bonito, ele também é muito confortável, ele tem boas abas laterais e essa parte aqui é de fato muito macia. Então é um banco muito macio, ó, é um banco muito macio que não te cansa em viagens. Aqui ele abre, ó, aquela forma mais simples, mas tem um espaço bom também. E olha só, ele é iluminado, bem legal, né? O HB20 também tem aqui os tapetes com o logo e aqui para o motorista também. Aqui tem a função para você abrir o porta-malas e o bocal do combustível, não tem nenhuma outra soleira nem nada do tipo aqui. E aqui os ajustes do banco. O retrovisor ele é fotocromático, tem aqui o botãozinho do Blue Link, inclusive ele tem aquelas funções que você instala um aplicativo no carro não, no celular, e aí você consegue destrancar o carro, trancar o carro, ver quanto de combustível ainda tem, consegue fazer a partida remota, consegue configurar um horário para você ligar o ar-condicionado automaticamente. Isso é bem legal, consegue abrir e fechar janelas. Já mostrei isso no vídeo do Creta Platinum, depois dá uma olhadinha lá. Aqui também iluminação, luz simples, mas tem iluminação. Aqui também tem iluminação, porém ela não é automática, você tem que vir aqui e apertar o botãozinho, né? Então tem aqui o espelhinho, tudo, prisilinha aqui para colocar o documento do carro. E aqui mesma coisa, porém aqui não tem a tampinha, né? Que fica direto assim e você liga ou desliga a lâmpada. Isso aí, galera. Vamos agora dar aquele rolezinho aqui com o HB20 Sedan pra gente ver um pouquinho mais na prática como é que é. E eu quero falar alguns outros detalhes do carro para vocês. Bora! E aqui estamos a bordo do novo HB20 Sedan na versão Platinum Plus. Como eu já disse, é a versão mais completa. Você vê também por esses bancos clarinhos e todos esses equipamentos, tanto aqui internos quanto externos. A roda pretinha, um LEDzinho na frente, enfim. É um carro que tem muito mais do que isso, né? Ele não se resume só a esses apetrechos visuais. Ele de fato tem itens bem bacanas, coisa de carro caro mesmo num carro que nasceu para ser um carro compacto, né? Um carro mais simples, bem entre aspas um carro popular, né? Porque carro popular não existe mais hoje em dia. E eu tô falando do HB20 como modelo, né? Não como versão, porque essa versão de fato não é. Hoje ela é sua por R$126 mil, ou 128 com essa cor aqui. E ele já começa a esbarrar ali em outras opções de SUVs compactos, né? Como por exemplo o Kicks nas versões mais básicas de todas, o Pulse em algumas versões intermediárias, versões bem básicas do Fastback. E aí entra aquela questão de o que eu compro, né? Compro um sedã compacto na versão legal, ou parto já para um SUV desses compactos também, né? E aí com menos equipamentos. A questão é que o HB20 aqui, nesse caso, nessa versão, ele é muito completo, de fato. A única coisa que eu acho mancada mesmo esse carro não ter é o farol de LED, que é a única coisa desatualizada desse carro, de fato desatualizada, porque todo carro hoje em dia tem farol de LED, né? Sim, todo carro moderno, todos os carros, mesmo nas versões de entrada, eles estão colocando LED. A não ser que seja realmente um carro muito básico, como por exemplo um Kwid, um Mobi, aí ok. Mas você vê os carros mais modernos que estão vindo em boa parte com faróis de LED. Então eu acho que aqui a gente merecia muito um farol de LED, viu? Muito mesmo. Tem o conjunto de LED ali do DRL, mas a hora que você acende o farol e você vê ali aquela luz amarela, não causa uma boa impressão. Lá atrás já é LED, lá atrás é bem bonito inclusive, né? Fica aceso aquele filetão grandão. E me agrada, eu gosto. Mas eu acho que é mais isso mesmo de equipamentos que falta, principalmente para você que pega bastante estrada à noite, coisa do tipo. Mas tirando isso, ele tem a frenagem autônoma, e que às vezes incomoda, mas só você configurar aqui, se você quer que ele seja mais tarde ou mais antecipado. Ele também tem o assistente de permanência em faixa, que funciona muito bem. E também tem aqui o controle de direção semi-autônoma, né? Que seria uma permanência em faixa, mas de fato ele faz a curva, ele te mantém no centro. Ele não fica só te segurando nas laterais para você não sair. E funciona muito bem. Então assim, para um HB20, pelo que é o carro, sensacional isso. Funciona tão bem quanto carros caros, carros bem mais caros assim. É um sistema que a Hyundai conseguiu calibrar muito bem, assim como por exemplo a Honda consegue fazer lá no City. Só que esse carro aqui custa bem mais barato que o City.
E de resto o acabamento também é bom, assim, lógico, é tudo plástico, mas daqui tem um corinho, né? É um plástico com uma boa textura, uma boa qualidade, tem um black piano, um ar-condicionado digital, tem carregador por indução, a gente tem as duas opções aqui de tomada de USB, o Android Auto, o Apple CarPlay faz sem fio. Essa multimídia tem um tamanho ok, é bom, não é aquela multimídia gigante, mas também não é pequenininha, ela tem um tamanho legal. O retrovisor é fotocromático, o volante também tem uma empunhadura legal, tem um painelzinho digital, que é um digital meio gambiarra, mas é digital. Meio gambiarra que eu digo porque ele não tem funções muito além assim de um painel tradicional. Então não é que nem o da Volkswagen, que nem, por exemplo, os Fiat Jeep, que você consegue apertar um botão Sport, por exemplo, ele altera o visual e mexe, você consegue passar telas, configurar o que você quer aqui, o que você quer ali. Aqui não, é isso. Ele já é presetado e você não consegue alterar. Uma coisa que, como eu disse, já consegue alterar é a cor do aro que fica ali em volta, que tem outro tom de azul e um vermelho. Tanto faz isso, entendeu? Mas não é ruim. O importante é você ver a velocidade, ver sua média de consumo, ver o seu trajeto, quanto você está andando, temperatura. Ele funciona. Então, assim, é melhor do que era antes, eu acho. Por mais que algumas pessoas tenham opinião contrária, eu acho que é melhor do que era antes. Além disso, também tem aqui esse apoio que é macio, ele vai para frente, então você consegue usar de apoio de braço. É um carro bem confortável, o banco é bem confortável. A suspensão ela é um pouco firme, não chega a ser dura, não chega a ser desconfortável, mas ela é firme. Ela não é tão macia como, por exemplo, de um Cronos, de um Argo, mas é uma suspensão muito boa. Eu gostei. O som do carro é muito bom, inclusive. Eu tava com o Corolla Cross, né, na semana anterior a este carro aqui, e o som desse aqui é melhor que o do Corolla Cross, bem melhor do que o Corolla Cross. Então você vê, por exemplo, é um carro bem mais caro, o Corolla Cross, e tem uma qualidade de som inferior. Lá também tem também tem aqui só uma zona de ar-condicionado. Lá não tem algumas coisas que esse carro tem, né? Esse carro também não tem ACC, né? Ele não tem ACC. Ele tem todos os ajustes de piloto automático, permanência em faixa, mas não tem ACC. Não tem essa. Mas assim, também não dá pra ter tudo, né? É um carro, vamos lembrar que ainda é um carro compacto, é um carro, entre aspas, de entrada, é um carro mais básico. Aí a gente teria que pular para um modelo acima, que no caso a gente não tem mais aqui no Brasil, né? Quer dizer, pelo menos não oferecido pela Hyundai Brasil, né? Porque a Hyundai ela é separada, a Hyundai Motor Brasil e Hyundai Caoa, né? Caoa traz Tucson, X35, Azira, Sonata, Elantra, esses carros. A Hyundai Brasil é HB20 e Creta, só. Teoricamente, acima desse seria o Elantra, só que aí já não é Operação Hyundai Brasil, é Operação Hyundai Caoa. Então assim, esses equipamentos todos que talvez faltem nesse carro é o que seria preenchido nessa lacuna pelo Elantra. Só que a gente não tem o Elantra vendido assim, normal nas concessionárias Hyundai Brasil, e também Hyundai Caoa. Eu vi uma vez assim, eu nem sei, pra ser sincero, se você chegar lá e falar eu quero um Elantra, se eles vão te vender se tem pra vender, ou se tem que trazer o carro, ou quanto custa, não sei. Nunca mais vi, não vi ninguém testar, nenhum dos meus colegas andando no carro. Então, não sei. Eu sinceramente acho a operação Hyundai Caoa um pouco confusa, que eles estão muito focados com Cherry, e aí a parte da Hyundai parece que ficou meio esquecida. Mas tudo bem, vamos ver. Eles anunciaram novos investimentos, também anunciaram lançamentos de carros, né, que saíram de linha lá fora, agora estão lançando aqui. Mas são carros atuais, bonitos, bons. Mas eu nem sei se tem frota, enfim, aí a gente tem que separar, né? Então quando eu trago o Hyundai aqui pro canal, vai lembrar que é sempre Hyundai Brasil. Então é basicamente Creta e HB20, pelo menos até o momento. Quem sabe eles não lancem coisa nova aí. Enfim, voltando a falar aqui do HB20, ele tem um espaço legal na traseira, ele tem um bom porta-malas, ele só não é um carro grande. Dos compactos ele é o menor, ele é menor do que o Onix, ele é menor do que o City, ele é menor do que o Versa, ele é menor do que o Virtus. Todos são carros maiores. No caso também de alguns outros um pouquinho melhores, mas como por exemplo o City. Só que aí vai lembrar que o City é bem mais caro, né? É mais 10 mil a mais. Então esse aqui no final das contas acaba tendo um bom custo-benefício, né? Ele é um pouco estreito, também é mais estreito entre eles. Por um lado isso é ruim, porque você tem menos espaço lateral, menos espaço no geral no carro talvez. Só que no trânsito de São Paulo, por exemplo, aqui, poxa, eu fico tranquilo, entendeu? É realmente muito confortável, porque você não fica disputando faixa,
você cabe em mais vagas, é um carro fácil de manobrar, tem câmera de ré, tem sensor, tem tudo. Então assim, é um carro que me agradou bastante. É um baita de um carrão? Não é. É um baita de um carrão. Compra um Volvo S90, compra uma Mercedes Classe S, aí você vai ter um sedanzaço. Aqui é um carro bom para você andar na cidade, bom para fazer viagens, porque viajamos com esse carro. Ele é econômico também, fez aqui na média geral até agora 10 km por litro, isso no misto cidade e estrada, né? Foi praticamente 400 km de estrada e ali uns 250 a 300 de cidade. Rodei bem com esse carro. E aí eu acho que é uma média legal, né? Na cidade, uns trechos livres, assim, trechos mais fluidos, ele tava fazendo por volta de 11,5, 12, o que é bem legal. E na estrada ele fez um pouco menos, porque tava um dia muito quente, ar-condicionado ligado, mais gente no carro. Então ele fez ali por volta de 10,5, 11, o que também tá bom, não tá nem um pouco ruim. Então é um carro econômico. Então basicamente é um carro confortável, econômico para você que não quer gastar tanto assim, por mais que lógico, todo carro hoje em dia é caro, mas não quer gastar tanto assim, quer ter bastante equipamento, quer ter de certa forma um pouquinho de luxo com esse banco de couro clarinho, que dá um requinte maior no carro. E você precisa de espaço, de porta-malas, não quer chamar muita atenção. Essa cor aqui, por exemplo, essa cinza silk é bonita, custa um pouquinho a mais, quase R$2.000 a mais, mas é uma cor bonita. Então é um carrinho custo-benefício, é um carro pensado para você que não quer só agir na emoção, é um carro para você agir com razão. Duas coisas que eu não gostei do carro, que não é um problema, é só você desativar, né? Ele tem o sensor de ponto cego, isso é muito bom, só que ele é muito ruim, porque ele não só acende, ele apita, né? Tudo bem, você pode ajustar em 3 níveis de volumes, né? Então você pode colocar no volume alto, médio e baixo. O baixo ainda incomoda, então toda vez que você dá seta, ele vai ver que tem um carro do seu lado, porque na maioria das vezes, principalmente aqui em São Paulo, vai ter um carro do lado. Ele fica bip, 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 bip. Aí você deu seta de novo, passa bip, 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 bip. Isso é muito chato. Eu desativei, tanto que vocês não ouviram barulho nenhum aqui, mas é muito chato. Então, isso me incomodou. A questão também da frenagem autônoma, às vezes ela exagera. Eu também a configurei para deixar o mais perto possível e melhorou um pouquinho o problema. Só que às vezes eu sei o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu tô freando aqui assim, né? Cheguei numa distância do carro da frente, eu dei só uma aceleradinha, só para às vezes, por exemplo, chegar um pouquinho mais perto, porque às vezes eu estaria um pouco longe demais para poder já frear atrás dele. Ele já começa a tipo, você vai bater, e meu, eu tô longe ainda, entendeu? Tem tipo um carro de distância na minha frente. E isso não é tão legal. Tudo bem, é segurança. Se você tá em altas velocidades e realmente existe um perigo ali, é uma coisa. Agora, teve uma ocasião, foi uma ocasião só, que aconteceu isso e o carro brecou. Ele brecou sozinho. Eu tava devagar, né? E tinha um carro na minha frente, mas ele, sei lá como, porque achou que eu ia bater. Eu tava, sei lá, talvez a 20 por hora, 25 por hora, eu tava bem devagar, quase parando no farol. E ele brecou o carro com tudo. Aí eu tomei um susto. E não sou eu a questão, eu tenho medo da pessoa de trás, né? Não ter esse reflexo tão rápido e acabar batendo na minha traseira. E não vai ser nem culpa minha, vai ser culpa do carro que freou sozinho. Então assim, são ajustes e ajustes, né? As montadoras vão melhorando com o tempo. No geral, essas coisas me incomodam. Eu deixo desativado normalmente esses assistentes. Só que se aqui você desativa, ele fica um laranja no meio do painel mostrando que está desativado. Isso me dá um toque do caramba. Não consigo deixar assim, então eu prefiro deixar ativado. Só aconteceu uma vez, não me incomodou depois. Então eu acho que talvez tenha sido uma ocasião, do momento mesmo. Enfim, ou talvez uma leitura errada, ou eu acelerei, eu freiei na hora errada mesmo, quem sabe, né? Enfim, não deixaria de comprar o carro também por causa disso. Mas de incômodo, basicamente foram essas duas coisas. Uma coisa que, vou dizer que é incômodo, mas comparado a outros carros, esse aqui tá um pouquinho atrás, é a questão da vibração do carro, né? Ele vibra bastante. Quando você liga o carro, você sente o motor vibrando, o volante ele vibra bastante. E quando você sai da inércia até 15, 20 por hora ali, ele vibra legal. Então assim, o isolamento não é tão bom, você ouve bem o barulho do motor. Não é um barulho tão gostosinho, é um barulho bem metálico, assim, bem áspero. Não é um barulho suave.
E o funcionamento do geral do carro não é tão suave assim nos pedais, que eu digo, você sente trepidação. Você sente trepidação aqui no volante também, com bastante frequência. Como é motor 3 cilindros, né? É bem comum. Só que tem outros 3 cilindros que são mais bem ajustados, como por exemplo da Volkswagen, não fica vibrando desse jeito, entendeu? Então, numa versão de entrada do carro, tanto faz. Agora, esse aqui que é o top de linha, o Creta também tem esse mesmo detalhezinho. Eu falo toda vez que eu gravo esses carros com esse motor, eu acho que isso deveria ser um pouco mais bem ajustado. Mas assim, também não deixaria de comprar o carro por causa disso, entendeu? Não acho que é um detalhe tão relevante assim. Eu acho que é razoável. Faz um barulhinho aqui, você ouve um barulhinho, tudo bem, não tem manta acústica lá, o isolamento não é aquela coisa, mas você vai estar com a sua musiquinha aqui, provavelmente você não vai nem perceber. Então assim, tem carros mais silenciosos, como também tem carros mais barulhentos. Tem carros que vibram menos, mas também tem o Kwid da vida que vibra pra caramba. Tudo bem, não é uma categoria, mas enfim, incomoda, lá incomoda, entendeu? Então assim, depende, né, de você, o que você se incomodaria, o que você não se incomodaria. Na dúvida, além do meu vídeo, dá uma olhada na concessionária, faz um test drive no carro, conhece melhor o carro, entra no carro, né? Se tiver a chance de conhecer mesmo o carro, é melhor, né? Mas é um carrinho que eu indico. Gostei bastante, me agradou bastante aqui o HB20 Sedan. E eu acho que talvez ele pode ser uma boa opção para você pôr na sua garagem, você que está afim de um carro desse. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu prolonguei bastante, falei 15 minutos aqui só dirigindo, além do resto do vídeo. Então se você chegou até aqui, é porque você gosta muito de carro e também você gosta de mim, tem saco pra ficar me ouvindo. Então não deixa de dar seu like, de se inscrever também, ativar o sininho de notificações pra ser notificado a cada vez que sair um vídeo aqui no Ao Volante. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!